Na área da medicina, existe uma doença conhecida como insuficiência renal. A maioria das pessoas comumente se refere a ela como rins fracos. Este termo descreve basicamente uma situação em que o rim não é mais capaz de funcionar corretamente ou desempenhar suas funções essenciais. Mas você sabia que existem vários sintomas que o corpo desenvolve especificamente por causa desses rins fracos? Hoje vou explicar para você quais são as funções do rim, como são os sintomas de rins fracos e o que uma pessoa deve fazer ao perceber que está apresentando esses sintomas. Vou te adiantar que a primeira coisa que você deve fazer, pessoal, é correr para o médico. Não existe chá milagroso ou remédio milagroso para tratar esse problema específico. Você absolutamente precisa consultar um profissional médico para que ele possa descobrir exatamente o que está acontecendo com seu rim. No entanto, vou fornecer algumas dicas para você evitar que seus rins fiquem fracos em primeiro lugar. Então, o que exatamente é o propósito dos nossos rins? Eles têm muitas funções e, embora eu já tenha discutido isso várias vezes antes, vou resumir para que você possa entender. Nossos rins são capazes de filtrar o sangue, removendo coisas que o corpo não precisa mais. Tudo o que é considerado resíduo ou sujeira no sangue, nossos rins têm a capacidade de eliminar. Além disso, eles são extremamente importantes para controlar nossa pressão arterial. É isso mesmo. Se o rim estiver funcionando bem, ele mantém a pressão em níveis estáveis. Se o rim parar de funcionar, como é o caso dos rins fracos ou da insuficiência renal, então a pressão começa a ficar desregulada e normalmente acaba aumentando significativamente. O rim também é muito importante na produção de hormônios, porque produz certos tipos de hormônios para manter o bom funcionamento de todo o corpo. Existe um hormônio chamado vitamina D, e especificamente, seu nome completo é 1,25 de hidroxivitamina D. Este é um nome muito complexo, então vamos chamá-lo apenas de vitamina D. O rim produz esse hormônio, e essa vitamina é muito importante para que o intestino absorva mais cálcio. Para aqueles de vocês que bebem muito leite ou tomam suplementos de cálcio para repor o cálcio dos ossos, se o seu rim não estiver funcionando, seu intestino não o absorverá. Consequentemente, você terá problemas ósseos, como a osteoporose. Portanto, o rim é muito importante para isso também. O que exatamente é insuficiência renal? Não é nada mais do que uma condição ou uma doença onde o paciente não consegue mais realizar as funções do rim. Eles não conseguem mais filtrar o sangue ou produzir os hormônios que deveriam. O rim perde a função de controlar a pressão arterial, e tudo isso acaba sendo comprometido. Quando o nosso corpo não consegue realizar suas funções em um órgão, o corpo inteiro começa a sofrer. A insuficiência renal pode ser de dois tipos. Pode ser insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica. Aguda é quando uma doença muito rápida acontece no rim, gerando insuficiência e deixando-o fraco muito rapidamente. Crônica é porque por muito tempo, muitas semanas, meses e anos, seu rim estava sofrendo. Ele sofreu porque você não bebeu água, por exemplo, ou porque você só bebeu refrigerante. Depois de sofrer, ele morreu lentamente, e então atingiu uma fase da vida em que o rim não tem mais função, e entramos em um estado de rins fracos. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é: a insuficiência renal pode ser revertida? A insuficiência renal aguda pode ser revertida. Se o paciente entrou em um estado agudo por uma doença rápida que afetou o rim, há uma maneira de reverter essa situação. No entanto, se o paciente estiver em insuficiência renal crônica, não há mais nada a fazer. Nosso rim não se regenera. Sabe como a sua pele, quando você a corta, deixa uma pequena marca por um tempo, mas depois volta ao normal, e às vezes você nem consegue ver a cicatriz? Isso não acontece no rim. Uma vez que ele é lesionado e perde a função, já era. Ele não vai se regenerar como a pele ou alguns outros órgãos. Isso é muito perigoso porque quando o rim foi lesionado por um longo tempo, ele permanecerá insuficiente. O paciente não tem mais nada a fazer se não se cuidar. Existe a chance de precisar de hemodiálise no futuro, que é algo que muitos pacientes não querem atingir. Isso envolve o paciente ficar deitado por várias horas ao dia, com cabos conectados às veias e artérias em seu braço, com uma máquina fazendo o papel do rim, filtrando o sangue e devolvendo-o. Quais são as causas de uma lesão renal que o torna fraco? Se um paciente toma muitos anti-inflamatórios, essa é uma causa muito comum.
é uma das principais causas de pacientes aparecerem com rins fracos. As pessoas exageram com ibuprofeno, paracetamol, nimesulida. Elas exageram nesses medicamentos anti-inflamatórios. Você não pode exagerar. Algumas pessoas sentem um pouco de dor de cabeça e tomam, ou vão à academia e sentem dor muscular e tomam. Você não pode fazer isso. Machuca o rim e o deixa fraco. Você poderia acabar com sua função renal em alguns anos. Outro fator importante é o tabagismo. Pessoas que fumam muito, seja ativamente ou passivamente, ao inalar a fumaça de outra pessoa, podem lesionar o rim facilmente. Pacientes diabéticos têm uma chance maior de ter rins fracos, assim como pacientes com pressão alta ou colesterol muito alto. O colesterol alto pode formar uma placa de gordura no vaso que chega ao rim, a artéria renal. Se uma placa fechar esse vaso, o rim não terá nutrientes, então ele sofre ao longo do tempo e torna-se muito fraco. Pacientes que bebem pouca água acabam formando pedras nos rins, o que também aumenta a chance de insuficiência renal, geralmente chamada de insuficiência pós-renal porque a pedra se forma no trato urinário após o rim. Essas pedras acabam lesionando o rim, e isso é perigoso. Geralmente, isso se enquadra na insuficiência aguda, porque se você eliminar a pedra, o rim volta ao normal. No entanto, pacientes que tiveram muitas pedras ao longo de suas vidas, significa que eles não estão bebendo água. Então, o rim sofrerá por todo esse tempo sem o consumo adequado de água. Infecções também são fatores de risco importantes. Infecções do trato urinário acontecem muito em mulheres. A infecção pode subir da bexiga para o rim. Quando infecta o rim, há grandes chances de o órgão ser lesionado e levar à insuficiência. Quais são os sintomas de rins fracos? Existem vários. Um é o surgimento de algo que se parece com varizes na perna, mas também pode aparecer nos braços, abdômen e peito. Parece manchas roxas, rosas e brancas pela pele, formando algo como teias. O nome para isso é lívido reticular. É um sintoma muito característico de alguém cujo rim está sofrendo para fazer seu trabalho porque está muito fraco. Também tem uma forte relação com o colesterol alto no sangue. Se você tem essas manchas tipo teia, vá ao médico porque provavelmente há um problema na sua região renal ou no seu colesterol. Mudanças na urina também são sintomas muito frequentes. Alguns pacientes começam a urinar muito, o que chamamos de poliúria. Eles urinam muito mais do que o normal sem beber 4 litros de água. Outros pacientes começam a urinar muito pouco, chamado oligúria. Pacientes em estágios finais entram em um estado de anúria, onde produzem quase nenhuma urina. Alguns pacientes têm muita espuma na urina, o que significa que está cheia de proteína. Não deveríamos perder muita proteína através da urina. Como mencionei, o rim é importante para a pressão arterial, então quando ele está fraco, a pressão aumenta muito e o paciente não consegue controlá-la com medicação. Pressão alta descontrolada é um sinal importante. Outras coisas que acontecem são cãibras, geralmente nas pernas ou braços. Cãibras faciais só aparecem em casos graves quando o rim falhou totalmente. Também não podemos esquecer das lesões de pele, como pequenas úlceras. Isso acontece porque o corpo está acumulando resíduos que o rim deveria ter eliminado. Quando essas substâncias tóxicas se acumulam, elas podem ir para a pele e causar úlceras. O inchaço, conhecido como edema, também é característico. Geralmente acontece primeiro nas pernas e pés. Em algumas doenças, especialmente em crianças, o rosto também pode ficar muito inchado. Rins fracos não são exclusivos dos idosos. Eles podem acontecer em crianças em casos agudos. O que podemos fazer para cuidar do rim e verificar se ele está funcionando corretamente? Existem exames como o urina tipo 1, que mostra a cor, cristais e se há bactérias. Também existem ureia e creatinina, que são substâncias que devem ser eliminadas pelo rim. Se estas estiverem altas em um exame de sangue, significa que o rim não as está eliminando. Existe também o exame de urina de 24 horas para medir coisas como proteína. Normalmente, o rim deve eliminar menos de 150 mg ou 300 mg de proteína. Mais do que isso significa que ele está funcionando incorretamente, o que causa a urina espumosa. Para evitar ter um rim fraco, você deve beber muita água e evitar anti-inflamatórios. Se você tem pressão alta, mantenha-a controlada com tratamento adequado, alimentação e exercícios.
O mesmo vale para os diabéticos. Mantenha-a controlada, use sua medicação ou insulina na hora certa e coma adequadamente. Se você tem colesterol alto, mantenha-o controlado e evite alimentos gordurosos e frituras. Se você fizer essas coisas corretamente ao longo da sua vida, você chegará ao fim da sua vida com um rim funcional que o mantém saudável. Espero que você tenha gostado deste vídeo explicando rins fracos. Se esta informação mudou a maneira como você vê os órgãos vitais dentro do seu corpo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história da saúde que muitas vezes passa despercebida. Plante as sementes para a sua saúde futura. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.